E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ao vídeo 17 aqui da nossa série, tá? Acho que eu devo um pouco de desculpa pra vocês primeiramente, né? Que eu findei não conseguindo gravar vídeo ali nessas últimas 2 semanas. O problema foi o meu computador pessoal, tá? Basicamente. Então eu tive problemas com ele ali. Então aí agora a gente tá de volta. Então vamos continuar com a nossa série, tá? Então, desculpas pedidas. Espero que entendam. E vamos lá. A ideia é a gente tentar fazer hoje aqui a edição dos dados do desenvolvedor. Só que se eu vi que o vídeo ficou acima de 30 minutos, eu já paro ele e damos continuidade ali na parte 2, tá? Então esse vai ser o objetivo. Então basicamente hoje a gente vai ter que ver aqui fazer um overview rapidamente ali do componente que a gente vai desenvolver, né? Vamos criar os recursos e serviços para atualizar um desenvolvedor. Então aquela parte de resource e service lá do nosso front-end ali, né? Que faz a integração com o back-end. Ajustando o componente page content para usar o slot, né, que eu já venho prometendo para vocês aí, a ideia de como que a gente usa o slot. É muito complexo, mentira, é muito simples mesmo, assim, usando com view, é muito legal a ideia, inclusive. Vocês vão ver que é bem interessante. Mas existem várias formas de usar, tá? A gente vai usar a mais simples aqui realmente, que é muito simples mesmo. Vamos também criar ali o profile view, né, basicamente, e adicionar as rotas para esse camarada. E a gente vai criar ali o nosso formulário de edição do usuário ali e salvar os dados, basicamente, tá? Do desenvolvedor. E vamos comitar o código. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso código. Então, o nosso app está aqui rodando, tá? Basicamente. Vamos primeiro seguir aqui o que a gente previu, né? Então, vamos fazer ali a nossa overview, basicamente o que a gente vai fazer. E a ideia é a gente fazer essa tela aqui, ó, tá? De edição do perfil. Só lembrando que a gente fez algumas mudanças ali ao longo do desenvolvimento, então a gente vai ter uma página de home, que a gente ainda vai definir ainda o que a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai ter a página de projetos e a gente vai ter a página de editar o perfil, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui hoje é a página de editar o perfil, tá? A gente vai colocar já a página do home aqui, que é para a gente entender o uso do slot ali, mas a ideia, o foco principal é nessa página de edição do usuário, tá? Basicamente. Então, beleza. Já fizemos aqui o overview. Vamos fazer ali a criação dos recursos e services, tá? Basicamente. Então, só mostrando aqui rapidamente, né, o back-end. O nosso back-end aqui, a gente tem hoje aqui um endpoint que é o loged, né, do desenvolvedor, que ele retorna os dados do desenvolvedor. Então, a gente pode rodar ele aqui e a gente vai ver que ele vai retornar aqui os dados que a gente vai precisar. Temos também aqui um put, basicamente, que é para ele fazer a atualização dos dados ali do desenvolvedor, e a gente pode passar aqui os campos que a gente quiser, né? A gente previu isso lá quando a gente fez o back-end. Então, por exemplo, eu vou fazer a atualização do GitHub aqui. Aí ele falou que o desenvolvedor não existe com esse e-mail. Interessante. Aí, enfim, né? Não esperava por essa. Mas vamos tentar entender o que aconteceu aqui, basicamente. Deixa eu pegar aqui com esse Access Token. Aí ele tá trazendo, mas na hora de atualizar. Ah, tá, é porque eu tenho que passar o ID aqui, né, na verdade. Cara, se bem que eu nem precisava passar esse ID, né? Porque eu poderia simplesmente deixar atualizar só o cara que tá fazendo aqui, né? Que eu já tô passando o token, no caso, né? Que pode até dar brecha pra falha, no caso. Tá, vamos fazer assim. Olha aí, tá vendo? Já vamos fazer alguma alteração no back. Então, enfim, previsões, né? Como eu disse, o curso ele não é pré-preparado, tá? A ideia é a gente realmente estudar junto, tá? Algumas coisas eu tento ver antes ali, mas a ideia é a gente realmente fazendo junto ali. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é remover esse by ID. Deixa eu pensar se a gente vai fazer isso mesmo, tá? Porque para ver se eu não permito que outro usuário possa editar os dados, tá? Basicamente. Tá, vamos manter o ID, porque eu tô pensando numa ideia aqui, tá? Futuramente, da gente ter um profissional que vai ficar responsável por vários profissionais, assim. A ideia de a gente colocar uma empresa, né, futuramente, dentro como profile ali, né, e ele poder gerenciar ali os seus usuários. Mas enfim, vamos deixar assim por enquanto, tá? Pensei demais aqui também. Não tem problema que seja assim não. O negócio agora é que eu tenho que passar o ID certinho aqui, né, basicamente, para ele de fato salvar. E se bem que é o ID mesmo, né, ele nem tá fazendo pelo token, inclusive. A gente pode colocar, aí deu aqui 200, beleza? A gente pode voltar para pegar aqui de novo e aí vai vir o GitHub agora. Perfeito, tá funcionando, né? Então não vamos nem parar para ver isso aqui agora, tá?
Vamos direto para o nosso, para o que a gente quer. Então vamos criar aqui o recurso e serviço daquele que chama daquele cara ali, basicamente, né? Que é para atualizar o desenvolvedor. Então aqui no nosso front-end, basicamente, vamos vir aqui no Developer Resource. A única coisa que eu fiz aqui foi que eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma alteração que ao invés de ser barra developers, a gente colocou barra developers barra loged. Então foi a única coisa que eu vim aqui, porque quando eu iniciei aqui ele não estava funcionando. Então eu só adicionei aqui esse barra loged, tá? Basicamente. Que eu queria deixar ele já pronto, já subido aqui pra gente começar tudo certinho. Então tá. Hoje a gente chama esse Portfolio Developer API e a gente está precisando implementar esse header sempre, tá? E uma ideia que eu tive aqui, vamos entrar aqui no nosso API, vamos criar uma nova API, um novo Axios aqui, e a gente vai chamar ele de Authenticated Portfolio Developer API, tá? Basicamente isso. Aí por que a gente faz isso? Porque agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu pegar esse header aqui, eu posso passar ele direto aqui. Então a gente faz o seguinte, headers, vamos lá, e aí ele fica aqui. Eu estou tentando lembrar se ele vai sobrescrever lá, porque eu vou precisar enviar mais headers, né? Mas eu acho que por enquanto talvez seja só esse, eu não lembro agora, tá? Mas eu vou botar esses dois aqui também, porque aí eu não preciso enviar header aqui, onde eu uso. Eu tava pensando se eu for sobrescrever ele, eu vou precisar reimplementar esses caras, mas se for a gente reimplementa e não tem problema. A ideia é a gente realmente limar esse cara daqui, porque não vou precisar de configuração, né? Para enviar mais no final do dia. Que as configurações ele já vai ter. Então aqui é só passar, né, o loged e é para funcionar. Vamos só ver se funciona. Aliás, não vai funcionar ainda, né? Porque aqui eu preciso pegar, na verdade, o nosso. Ah, eu tenho que exportar lá também, né? Não ia dar certo, né? Authenticated. E aqui eu tenho que usar o nosso Authenticated. Ficou um pouco gigante ali, mas não tem problema, tá? Aí aqui vamos ver se funcionou, né? Vamos ver se está funcionando ainda. Opa, deu certo, funcionou, pegou certinho. Mandou o header que a gente queria. Se a gente vir olhar aqui, ó, é o nosso bearer token, né? Basicamente. E tá passando ali os nossos application accept e cadê? Deixa eu ver aqui o nosso request header accept, né? Aí o authorization e cadê o nosso? Tem um outro que a gente mandou também, né? Foi o accept e o qual é o outro mesmo, nem lembro. Voltando aqui, accept e content type, basicamente. Então foi esses dois caras. Então, content type. Poxa, esse cara veio parar logo aqui agora, mano. Deixa eu tirar ele daqui. E tá. E o content type connect. Não tô vendo o content type. Pode ser que está bem na minha frente, eu não tô vendo, mas tudo bem. Vamos deixar ele assim. Tá, beleza. Então, funcionando ali, né, a parte do que a gente queria. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Basicamente, a gente pode tirar esse cara daqui, que é o que a gente fez. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou criar um novo, que vai receber o nosso data, né? E aqui vai ser um put. Aí vai ser esse URL e vai receber o data, basicamente isso. E ele já vai ter lá as configurações também. Então, developer, retrieval logid API, vai ser um update developer, update API. Update API. Aí, só lembrando que na verdade eu vou precisar receber também o ID, né, dele, basicamente. E aqui eu vou ter que passar o ID também, né? Então aqui a gente pode usar aquele backtick lá. E aí aqui eu posso passar a nossa variável, né? Que é o nosso ID, basicamente. Então vou ter que passar o ID, API V1 Developers, só confirmando aqui. API V1 Developers e passando o ID, tá certinho. Beleza. E aqui eu passo os dados, né, que eu quero atualizar de fato. Developer Update. Então aqui a gente criou o resource, né, basicamente, e aí a gente vai agora criar o service. Então esse cara aqui, Developer Service, aí a gente tem aqui esse cara. Opa. E aqui Developer Update.
Aí aqui vai ser o ID e o data. Aí aqui seria o nosso developer update, ID e data. E aqui eu vou mapear um to OK, porque se eu não me engano aqui ele retorna OK quando atualiza. Aqui ó, 200, OK, beleza. E mapear o bad request também, então top. Então esse OK aqui ele não iria precisar mapear o data, na verdade, né? Mas tudo bem, não tem problema. Deixar mapeado ali. Então show de bola. Fizemos o service e o nosso, aliás, o nosso recurso é o nosso service, né? Então já podemos vir, voltar aqui, marcar que a gente já criou esses dois camaradas. E aqui ajustando o componente page content para usar o slot. Então agora é a hora, né, do vamos ver. E pessoal, é muito simples, tá? Hoje a gente tem esse cara aqui, que na visualização aqui a gente pode ver que ele é esse cara aqui, ó. Então ele está englobando esse que está aqui dentro, tá? Então o que a gente vai fazer é criar um slot para que tudo que eu queira mudar aqui dentro, eu use esse componente. Então a ideia é a gente colocar um padding ali e deixar ele customizável, né, para contemplar qualquer componente ali dentro dele, tá? A ideia é essa, para não ficar criando direto, tá? Enfim, mais para trazer um conceito mesmo de view ali, mais um conceito, né? Que é legal para a gente aprender isso aí. Então, vamos lá. Basicamente aqui, tá? Vocês vão ver que é muito difícil, ó. É só chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Aqui vai ser um slot. Sim, é só isso. É só isso, realmente. Vocês não acreditam, né? Então vamos lá. Ó, não tem nada, tá? Aí como que funciona, tá? Como que funciona o slot? Primeira coisa, você pega aqui o componente que você quer, né? A gente poderia, por exemplo, não precisaria de configurar esse cara aqui, tá? Só poderia colocar o slot direto, também já ia funcionar. Mas eu quero fazer isso aqui porque eu quero customizar ele depois, né? Então vamos colocar aqui slot. E aí onde usa? Então onde é que a gente usa esse cara hoje? É ali no nosso view, né? Na view, home view. Então hoje a gente usa esse cara desse jeito. A diferença de que, como a gente quer que e para como que serve, como que o slot funciona, é que a gente não pode usar ele desse jeito aqui. Só se a gente tivesse um valor padrão. Então se a gente colocar um valor padrão aqui, por exemplo, ó, default. Aí a gente vai ver que esse default vai aparecer lá, tá vendo? Default. Mas a ideia é que a gente não tenha um valor default, que ele caiba qualquer coisa ali, e a gente simplesmente reimplemente esse camarada. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a tag e fechar a tag. E tudo que a gente colocar dentro desse cara vai aparecer lá, igual mágica. Sério, eu acho muito legal isso. Então aqui, ó, content. Então tudo que a gente colocar aqui, ele vai renderizar esse nosso componente, tá vendo? Então tudo tá aqui dentro agora. É muito legal isso aqui, cara. Tipo assim, parece simples, tá? Mostrando desse jeito, mas ele dá um poder muito grande assim para você fazer a customização dos seus componentes, tá? Enfim, é basicamente dessa forma que a gente usa, tá? Basicamente isso. E aí, só lembrando, tá, que essa é a forma mais simples, existem formas mais complexas, que é, por exemplo, você pode nomear esse slot, tá? Então você bota o name dele, e aí você pode usar ele nomeado, basicamente. Isso aí é para quando você quer mais de um slot e etc, tá? Então você consegue colocar mais de um slot no mesmo componente. E aí você precisa trabalhar com o slot nomeado. Não vamos fazer isso, não vamos usar ele dessa forma agora, né? A ideia é só mostrar mesmo. Aqui o content vai ficar assim. Aí depois vocês vão ver que a gente não vai nem mexer nele agora, mas depois vocês vão ver que eu vou mexer nele. E aí a gente vai mexer ele no Edit Profile. E aí basicamente vai surtir aqui, tá? Porque essa é a maior ideia, né? A gente mexer e servir para todo mundo. E aí aqui a ideia agora é a gente fazer o seguinte, tá? Então aqui a gente já fez ajustando o componente Page Comment para usar o slot, beleza? E agora criado o nosso Page Profile View e adicionando rotas, tá? Para esse cara. Então eu vou copiar esse cara aqui, basicamente, Home View. E vou dar um passe nele aqui, vamos chamar ele de Profile View, basicamente isso. Então vamos adicionar. Aqui será o nosso Profile View, tá? Basicamente. Não vai mudar quase nada ali, vai ser a mesma coisa. Vai usar os mesmos componentes. E agora a gente vai fazer o seguinte, nas nossas rotas, configurações de rotas, deixa eu só olhar o nosso time aqui como que tá, que eu realmente não quero passar dos 30 minutos, então 14 minutos tá de boa. Então nas nossas rotas ali, a gente vai configurar esse cara agora. Então hoje a gente tem ali o nosso, que eu nem sei onde é, aqui ó, nosso barra, basicamente. E aí agora a gente vai criar um novo,
tá? Que seria o nosso profile, 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 ou edit profile, é melhor edit profile, edit profile, fica mais parecido, né? Pô, mas eu coloquei profile, então, cara, vamos deixar profile mesmo, não tem problema. Então, deixa eu deixar profile ali. Então vai ser profile, o name vai ser profile e aqui vai ser o nosso profile view. Aí tem até um detalhe que eu queria comentar, tá? A gente deu uma olhada no componente ali, eu esqueci de explicar. Se a gente olhar para hoje, né, para uma configuração de rota, acho que seria muito interessante se a gente adotasse o grupo de rotas aqui, tá? Como assim? Então hoje a gente tem uma rota que se eu chamar, por exemplo, o barra sign in, ele chama essa página. Se a gente chamar o barra sign up, chama essa página e etc. E assim vai. E chamar o nosso barra home, chama essa página aqui, né? A princípio. E quando chamar o barra edit, vai chamar essa aqui mesmo, de fato. Então a gente poderia fazer como a gente tem aqui hoje. Como, por exemplo, a única coisa que vai alterar é o conteúdo aqui de dentro. A gente poderia trabalhar com rotas, de grupo de rotas, tá? Que aí basicamente eu tenho a rota maior, né? Que é o barra. E aí eu poderia simplesmente colocar um router ali, né? Dentro desse cara aqui. E aí esse cara que eu ia fazer o roteamento, basicamente. Eu poderia fazer isso, tá? Só que eu não quis fazer isso aqui para justamente eu mostrar que existem formas diferentes de a gente trabalhar, né? Então a ideia é a gente fazer desse jeito que eu vou fazer aqui agora mesmo. Só que a gente vai usar isso lá no nosso outro componente, tá? Quando a gente for vir para cá, ó. Então a ideia é quando a gente for fazer essa parte aqui, tá? Da parte de busca ali. Aí quando você clicar em sobre, ele não vai ter que criar, por exemplo, a outra página para quando você clicar em projeto. Ele vai simplesmente renderizar todo o componente aqui dentro. Então aí a gente vai aprender também, né? Só para vocês entenderem, porque a ideia é a gente realmente aprender formas diferentes, né? De usar ali. Então, por enquanto a gente vai nesse módulo aqui, a gente vai trabalhar com rotas normais, não é mesmo, tá? E aí quando a gente for pra cá, a gente vai trabalhar com um grupo de rotas, basicamente, tá? Tem o nome, eu acho que é grupo de rotas, não lembro agora o conceito, né, em si, mas eu acho que é grupo de rotas mesmo. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Então, voltando aqui, criamos o Profile View e adicionamos rotas, mas não vimos se está funcionando, né? Deixa eu só vir aqui, tá? Profile View, deixa eu só alterar aqui o content, né? Pra gente entender que de fato é o profile quando eu clicar. Ainda não foi. Ah, não foi porque eu não configurei ainda, né? Eu configurei a rota, mas eu não configurei o link. Então eu tenho aqui hoje no header, né? Então a gente tem o nosso page header, na verdade é o sidebar. E aí eu tenho os links aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o home, que ele deveria ir para home, só que hoje aqui ele não está indo para lugar nenhum, né, no final do dia. E tá todo mundo com P. A gente pode colocar um router link, cara. Já resolveria nosso problema. Só que a gente customizou direto, né? Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos criar aqui. Vamos criar aqui um methods. Olha só que massa. Ele já criou pra gente. Só que aqui por enquanto eu só quero o profile. Ah, tem o logout. A gente não fez logout também, né? Então eu vou deixar aqui pra servir pra gente. Profile, projects e home. Deixar os quatro ali. A gente não vai chamar eles todos, mas tudo bem. A ideia é quando eu clicar, eu vou fazer isso aqui, mas a gente não precisaria, tá? A gente poderia colocar um router link ali, já resolveria, mas quando eu clicar aqui, ele tem que chamar o nosso navigate to home, basicamente esse cara. E quando eu chamar o nosso, cadê? Ele tá perfil. Quando eu clicar nele, então ele tem que chamar o nosso navigate to profile. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, quando eu clicar em Home, Navigate to Home. Quando eu clicar em Profile, Navigate to Profile. Então, cara, tá funcionando. Aí foi pra... Ó, o Home não tá funcionando. Ah, tá sim. É porque eu tava clicando errado aqui, não funciona, tá vendo? Então, a gente pode até ajustar esse clique para ele ficar no próprio div. Eu não sei se aceita um clique numa div, mas agora vamos testar, né?
Nunca parei pra pensar se funciona no Vue. Mas aí a gente testa, porque enfim, né? Isso aqui é uma péssima prática, né? Na verdade, existem formas melhores de fazer. Mas vamos lá. Home, Vue. Ó, funcionando aí, ó. Vendo? Aí, esse é um ponto, né? Por que que é ruim a gente fazer desse jeito, tá? Porque a gente tá sempre chamando novamente o header, tá vendo? Então ele tá sempre logando de novo, pegando o cara logado de novo, você reparou ali, ó, tá vendo? Porque ele tá renderizando a página novamente, tá vendo? Olha, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vamos deixar desse jeito, tá? Porque a ideia é a gente ir trazendo melhorias, mas aí eu só já quero que vocês entendam que, cara, a gente tá fazendo chamadas desnecessárias, tá? Então, já fica atento com isso aí, tá? Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, quando você trabalha com rotas, né? Rotas sem trabalhar com grupo de rotas, simplesmente tende a acontecer alguma coisa nesse sentido, de você repetir uma requisição ou outra, tá? E às vezes, por exemplo, aqui eu vi porque eu tô com o console aberto. Mas se eu não tivesse com o console aberto, eu não ia ver, né? Então, pode ser que eu sabia já, mas eu não ia ver que de fato estava acontecendo isso. Então, tá vendo aqui, ó, que ele tá fazendo um monte de aquisição, cara, desnecessária praticamente, né? Então, ó, chama mais uma e assim vai. Então, isso aqui a gente vai, vamos deixar por enquanto desse jeito, mas a ideia é a gente melhorar isso aqui, tá? Também. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso formulário. Deixa eu só voltar aqui para o nosso criar view e adicionar rotas. Então, a gente fez. E criar formulário e salvar os dados do desenvolvedor, basicamente, tá? Então, a gente sabe que a gente já tem um formulário, né? Então, a gente pode simplesmente vir aqui, acessar o barra sign up. Eu não lembro se ele tem um redirect. Tem não. Mas, ó, a gente tem um formuláriozinho pronto já praticamente. Então, a gente vai pegar essa mesma copiar basicamente, né? E usar ali. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o seguinte aqui. Já sei que eu tenho os dados pessoais e o endereço e GitHub e LinkedIn. O que que eu vou fazer? Eu vou separar em grupos, tá? Hoje a gente tem tudo junto ali, o formulário, só que a ideia é a gente criar só um conceitozinho novo ali de form group, alguma coisa assim, tá? Que é pra, por exemplo, agrupar esses caras aqui, tá? Aqui eu vou botar redes, aqui não tá, mas a gente agrupa para redes. Então, o primeiro nome, e-mail, aí celular e data de nascimento, né? Basicamente. Então, vamos fazer isso aqui. Então, a gente tem aqui o page content, que vai ser... Opa, esse cara não, né? Que a gente tem aqui o nosso profile view, que vai ter o nosso page content ali. E aí, agora a gente vai criar o nosso formulário. Cadê? A gente já deve ter alguns aqui prontos, né? Formulário. Acho que foi criado tudo junto, na verdade, né? Sign confirm, sign up, deixa eu ver. Foi criado tudo junto. Então, a gente vai criar um novo componente chamado de edit profile. Eu tô colocando o nome component? Não, não tô não. Então é só edit profile, basicamente. Form, chamar de form. Edit profile form, basicamente esse cara aqui. Então esse cara aqui vai ser o nosso formulário. Aí eu vou trazer pra cá esse cara, que eu sempre faço isso, né? E aqui a gente pode fazer o nosso export default e edit profile, tá? Aí aqui a gente pode botar uma div, só para englobar tudo ali, caso for. Div. Beleza. E aí aqui só vou colocar aqui um form, só pra gente saber que de fato renderizou. E aí aqui dentro do nosso profile view a gente vai chamar esse cara, tá? Basicamente. Então, edit profile form. Basicamente isso aqui, tá? Aí ele importou aqui pra gente, o nosso componente, e já usou aqui, tá? Então ele importou aqui e já usou. Fez automaticamente ali. Então é legal isso para uso de IDE no caso, né? Aí ele já reclamou aqui de alguma coisa. Tá. É porque a gente está fazendo setup aqui, né? Então não estamos trabalhando dessa forma. Então já podemos até, deixa eu dar um Ctrl C e subir novamente aqui só para ter esse erro.
E aí se a gente vir aqui agora, ele vai estar renderizando na nossa barra o nosso form, tá? Basicamente isso. Então, perfeito. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte agora, né? Vamos pegar aqui o nosso sign confirm, vamos entender aqui o que foi que fizemos. Basicamente a gente tem ali uma logo, né, inicialmente. Então, a gente tem aquele div main lá, né? Deixa eu ver se como foi que eu coloquei aqui. Podemos colocar esse div main também. Não vai dar certo. A ideia é colocar só um editar perfil ali por cima. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar esse cara aqui, que é a main, né? Class div main. Vamos só ver se ele vai se adequar ali ao nosso camarada, né? Vamos ver como que ele vai ficar. Ó, ficou bem legal, eu acho, é da minha visão. Aí a ideia só é a gente fazer o seguinte, tá? Aqui no nosso page content, esse cara aqui, ó, dp page content, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer pd page content class. Aqui vai ter um padding de 50px para todos os lados. Olha, tá vendo? Então ele já deu uma reduzida ali legal pra gente e pra mim já tá ótimo aqui desse jeito, tá? Eu vou dar uma tirada nesse cara aqui, mas ó, tá vendo? Pra mim já tá perfeito. Então, pra mim ficou show, tá? Aí aqui a gente vai colocar agora de fato o que a gente quer, né? Que é o nosso formulário. Aí aqui eu vou voltar e copiar, vou pegar esses camaradas aqui já que já tá pronto. Opa, peraí. A gente pode fazer assim, né? Melhor. Vamos pegar esse camarada aqui, praticamente já está pronto. Aí aqui a gente vai ter que criar o... deixa aqui que a gente já criou automaticamente, criar o submit. Aí a gente vai ter o nome, e-mail, vamos só ver aqui. Nome, e-mail, telefone e data de nascimento. Aí eu acho que foi criado aqui, form item, pd form item. PD form item. Então esse form item, será que ele faz a divisão? Porque aí eu posso colocar esses dois e tirar esse, né? Que eu quero deixar exatamente como tá lá, tá? Basicamente. Então vou deixar esses dois aqui. Vamos ver como ficou aqui agora. Já ficou mais legal. Eu acho que estão tipo pra se dividir mesmo, né? Mas ficou legal assim também. Aí quando a gente colocar a foto ali, né? Que a gente vai ter. A gente não vai colocar agora hoje, mas a ideia é a gente colocar depois. O da foto também. Mas esses aqui são os mais básicos. E aqui um botão embaixo mesmo, tá certo? Só não vai ter se já tem o cadastro, né? Porque não faz sentido. Então deixa eu tirar aqui, ó. E esse botão aqui é salvar, né? Na verdade, save, né? Tá trabalhando no inglês, né? Eu acho que é no inglês, né? Vamos só confirmar aqui. É inglês. Então, save, basicamente isso. Então, cara, ficou top, tá? Aqui a gente só vai só colocar os outros. Aí a ideia é a gente fazer um grupo, né? Como eu disse ali. Deixa eu só olhar nosso time. Tá 28. Eu vou tentar terminar só esse grupo aqui. E aí a gente continua o próximo vídeo, tá? Mas a ideia é a gente criar um grupo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui div class pd form group, tá? Basicamente isso aqui. Aí a gente vai ter o nosso div. Aí esse cara aqui vai ser a nossa label. Não, label não. Vou chamar de... É porque seria interessante que já desse, né, pra fazer aqui. Mas dá sim, vamos deixar assim mesmo. Porque a gente pode fazer o div do class pd form items. Aí a gente já tem um item aqui. Esse item serviria para ser um item de fato, né? PD form item. Eu não sei por que eu coloquei esse cara aqui, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Depois a gente dá uma analisada. Que eu acho que eu fiquei misturando aqui, tá? Eu coloquei um input. O PD form item, a ideia era para ser um item de um input, né? A gente veio colocando uma div ali, mas funcionou, né? Por enquanto vamos deixar assim. Mas a ideia aqui vai ser o items, né? O grupo de items que vai ter aqui.
E aqui em cima vai ter uma H5, um H6 com o nosso título, né? E aí que seria o nosso, qual é mesmo? É o nosso dados pessoais, personal datas, personal data, basicamente. E aí aqui seria os nossos camaradas, né? Ali dentro. Então deixa eu só pegar esse cara aqui, colocar ele aqui dentro. Eu só não sei se ele vai reclamar porque não tá mais dentro de um form, né? Vamos ver como é que vai ficar e a gente vai trabalhar em cima depois. Olha aí, ficou legal, ficou bacana. Acho que ficou bacana sim. Só ficou um pouco pequeno ali, então um H6 não é uma opção. Vamos botar um H5 de repente. Acho que até um H4 na verdade. Pensando em H4 já vai ficar legal. Então vamos colocar um H4 aqui para ficar um pouquinho maior. Top. Depois a gente personaliza ali, tá? Mas aí a gente criou o grupo, o primeiro grupo, né, no caso. E aí depois a gente cria os outros. Bom, acho que o core principal aqui a gente conseguiu fazer, tá? Porque passou ali dos 30, eu não quero deixar os vídeos tão gigantes como estão ficando mesmo. Mas no 30 ali, a base de 30 daqui para frente será assim, tá? Mas a gente conseguiu fazer ali a parte principal ali que a gente queria hoje, tá? Então a ideia é para o próximo vídeo ali, se a gente continuar e terminar esse formulário e já salvar esses dados basicamente, tá? A gente faz um teste ali com outro quando a gente for fazer, mas a ideia é ter ele pronto. Aí eu já vi aqui que já danificou o que a gente queria, né? Então ele já teve ali tá vendo? Esse cara aqui, a gente vai ter que pensar em resolver isso aqui, né? Que eu acho que eu coloquei para pegar 50px, aí ele tá pegando 50px desse, 50px desse. Tem o box size em border box, né? Deixa eu ver se é só ver se eu consigo resolver isso aqui rapidinho, rapidinho mesmo. Box size, border box, só pra ver se ele considera a borda ali, né? Não, não considerou. Mas eu vou dar uma estudada nisso aqui antes de vir pra próxima, tá? Também porque aí te dou danificando ali o componente. Que eu quero que ele trabalhe certinho sem precisar de criar essas abazinhas aqui, né? No final do dia. Talvez se eu der até um zoom aqui, mas não tenha. É, é isso mesmo. Bom, fica pro próximo vídeo, galera, isso aí também. Mas não vamos focar muito nisso por enquanto, eu vou tentando resolver isso ali. Beleza, galera? Então espero que tenham curtido aí esse primeiro passo ali pra gente conseguir fazer a edição do perfil, tá? Basicamente. E vamos para os próximos. Valeu!